Você já parou para pensar que existe algo muito mais profundo dentro de você do que imagina? A maioria das pessoas vive sem perceber a diferença gigantesca que existe entre a alma e o espírito. Muitos falam desses dois como se fossem a mesma coisa, mas a palavra de Deus revela que são partes distintas, e entender isso muda tudo. Neste vídeo, você vai descobrir o que realmente é a sua alma e o que é o seu espírito, e como essa revelação pode transformar sua vida espiritual para sempre. Mas antes de continuar, já deixa o seu like e se inscreve no canal, e compartilhe este vídeo com alguém que precisa desse despertar espiritual. Vamos lá! O espírito humano é a parte mais profunda do nosso ser, criado por Deus para ter comunhão direta com Ele. É no Espírito que o Espírito Santo habita quando aceitamos Jesus como Salvador. O Espírito é como uma chama. Se não receber o sopro divino, ele se apaga. Mas quando o sopro de Deus vem, ele se torna fogo vivo, um canal direto de revelação. Foi sobre isso que Jesus falou em João capítulo 3. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. É no Espírito que acontece o novo nascimento, aquela transformação interior que muda tudo o que você é. Já a alma é o centro das nossas emoções, da nossa mente e da nossa vontade. É nela que guardamos as lembranças, os desejos, as dores e os pensamentos. Quando Davi dizia, "Por que estás abatida, ó minha alma?", ele falava dessa parte que sente tristeza, alegria, esperança e também desânimo. Bem, a alma é como um campo que guarda tudo o que vivemos, mas ela precisa ser moldada e curada pela palavra de Deus para se alinhar ao Espírito. Muita gente vive a vida cristã baseada apenas nas emoções da alma. Quer sentir algo, chorar no culto, se arrepiar na adoração, mas não alimenta o Espírito com a palavra. É como tentar dirigir um carro colocando o combustível errado. O motor até liga, mas não vai longe. O Espírito é o motor que nos conecta ao céu. A alma é o volante que guia nossas decisões. Se não há equilíbrio entre os dois, a vida espiritual se torna instável, cheia de altos e baixos. Já se perguntou por que às vezes é tão difícil orar, mesmo querendo? Isso acontece porque a alma sente, mas quem ora é o Espírito. Por isso Jesus disse em Mateus 26:41, "Vigiai e orai, para que não entreis em tentação." O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A Bíblia mostra que o ser humano é tripartido: corpo, alma e espírito. O corpo nos conecta ao mundo físico, a alma ao mundo das emoções, e o espírito ao mundo de Deus. Quando o espírito está fraco, tudo o resto desaba, mas quando o espírito é fortalecido, a alma é curada e o corpo encontra equilíbrio. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8:16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, é no seu interior, no seu espírito, que Deus confirma quem você é. A alma pode duvidar, mas o espírito cheio de Deus sabe que é filho, sabe que é amado, sabe que pertence ao Pai. Andar no espírito é viver acima das emoções. Em Gálatas 5:16, Paulo diz, "Andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne." Isso significa que a vitória sobre o pecado vem quando o Espírito Santo governa o nosso espírito, e o nosso espírito passa a guiar a alma e o corpo. É uma transformação de dentro para fora. As emoções mudam o tempo todo. Um dia há força, no outro há cansaço, mas o espírito, quando está firme, mantém o equilíbrio mesmo em meio à tempestade. Em 1 Pedro 2:2 está escrito, "Desejai ardentemente o leite espiritual puro, para que por ele cresçais." O alimento da alma é diferente do alimento do espírito. A alma se alimenta de sentimentos de conforto e de palavras agradáveis. Mas o espírito só cresce com a palavra viva de Deus, com oração, adoração e intimidade com Ele. Desde o Antigo Testamento, Deus sempre buscou o interior do homem. Em Provérbios 20:27 lemos, "O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que sonda todo o seu interior.
É dentro de você que Deus lança sua luz. É ali que Ele revela intenções, purifica motivações e transforma tudo o que está oculto. E talvez você pense, mas se eu já aceitei Jesus, meu espírito já não está salvo? Sim, a salvação é um ato completo, mas a santificação é um processo diário. O espírito é vivificado pelo Espírito Santo, mas precisa ser cheio continuamente da presença de Deus. Se a alma toma o controle, o espírito enfraquece. Lembre-se do profeta Elias. Depois de ver o fogo cair do céu no Monte Carmelo, ele foi tomado pelo medo e quis desistir. O espírito dele era forte, mas a alma estava ferida. E o que Deus fez? Cuidou, alimentou e o fez descansar. Depois falou com ele em um sussurro suave. Isso mostra como Deus trabalha tanto no espírito quanto na alma. Ele restaura o interior antes de nos enviar novamente à missão. O salmista declarou em Salmos 23:3: refrigera a minha alma. A alma precisa de descanso, mas é o espírito fortalecido que conduz a alma às veredas da justiça. Talvez você, que está me ouvindo, sinta a alma cansada, ansiosa ou triste. Mas preste atenção. Quando você se volta para Deus em secreto, algo começa a mudar dentro de você. Mesmo que nada mude por fora, o Espírito Santo começa a agir por dentro. O Espírito de Deus sopra dentro do seu espírito, e isso transborda para a alma. É assim que a paz vem. É assim que o equilíbrio volta. Por isso Paulo orava em 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados irrepreensíveis. Percebe? A ordem começa pelo espírito, depois a alma e o corpo. Mas muitos fazem o contrário. Alimentam o corpo, distraem a alma e deixam o espírito faminto. O segredo da força espiritual está em alimentar o espírito todos os dias. Como? Com leitura da palavra, oração, jejum e adoração verdadeira. Jesus disse em Mateus 6:6: quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai te recompensará. Esse tempo secreto é o combustível do espírito. Não depende de emoção. Mesmo quando a alma está cansada, o ato de buscar a Deus fortalece o espírito. Em Josué 1:8, lemos: medita na lei do Senhor dia e noite, então farás prosperar o teu caminho. Meditar não é ler por obrigação. É deixar que cada palavra entre fundo no coração e molde seus pensamentos. Quando a palavra entra, ela renova a mente e transforma a alma. E em João 4:24, Jesus declarou: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito é abrir o coração por completo, é entregar tudo. Quando isso acontece, o espírito se enche da presença divina e a alma é curada. Mas há uma pergunta importante: como saber se é Deus falando ao meu espírito ou se é apenas minha alma? A resposta é simples. A alma fala com ansiedade e emoção. O espírito fala com paz e certeza. Em Colossenses 3:15 está escrito: que a paz de Deus domine em vossos corações. Se a paz é o espírito, se a agitação é a alma. Por isso, todos os dias precisamos entregar a alma ao controle do Espírito Santo. Paulo escreveu em Romanos 12:1: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus. Essa entrega é completa: corpo, alma e espírito. É colocar tudo no altar. Amado, viver pelo Espírito é um chamado para um novo nível de maturidade. Não é negar as emoções, mas deixá-las submissas ao governo do Espírito de Deus. Quando o Espírito está no controle, a alma se aquieta, o medo se vai e a fé assume o lugar. Deus está chamando você para esse equilíbrio, para viver de dentro para fora, guiado pelo Espírito Santo. E quando isso acontece, nada externo te derruba. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu quero viver no Espírito. E lembre-se, a alma sente, mas o Espírito é quem se conecta a Deus.
Fortaleça o seu espírito e a sua alma encontrará descanso, porque quando o Espírito Santo governa o seu interior, tudo ao seu redor começa a mudar. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever para mais mensagens como esta. Que Deus te abençoe.